objetivo desse vídeo é falar sobre o que é instituições. É, sempre que você encontra essa palavrinha, o que é, você está diante de um problema muito importante, no fundo, um problema filosófico, que é definir o conceito que você está usando. Eu estou chamando a atenção para isso porque, principalmente no debate público, mas também em toda a cultura em geral, a gente geralmente pula essa etapa da definição. E a gente acaba discutindo em cima de palavras inteiramente vazias. Por exemplo, para usar uma coisa da moda, está na moda chamar as pessoas de fascistas. Se você não gosta da pessoa, você chama de fascista. Se você não concorda com o caminho que as instituições estão caminhando, você diz que é um golpe. Tudo que é a seu favor, você diz que é democracia. Então isso é usar essas palavras, não no sentido original que elas possuem, mas no sentido do efeito emocional que isso vai causar ou do impacto no debate público. Ou seja, pular da definição e usar uma certa imprecisão emocional ou até mesmo uma série de associações mentais que a gente faz com esses termos. Então, o caminho da filosofia é justamente o contrário. É você fugir dessa falta de precisão e desse deslizamento de significados e tentar encontrar um termo preciso para os seus termos e principalmente fazer com que esses termos coincidam com objetos da realidade. Então, quando eu coloquei esse título de o que é as instituições, o que são instituições, o meu objetivo é justamente isso, é tentar encontrar o objeto na realidade ao qual corresponde esse conceito de instituição. Isso é particularmente difícil em alguns campos, mas não no campo da ciência política, porque esse é um dos raros conceitos onde existe uma definição bastante simples do que é instituição. Instituição, quando é utilizado dentro da ciência política, quer dizer basicamente regras do jogo. Ou seja, são aqueles princípios formais que dizem como a sociedade deve funcionar em relação àquela questão. Dentro dessa definição é importante a gente entender então que dentro de uma única sociedade você vai ter várias instituições existindo de modo paralelo. Né? Não existe apenas uma instituição, mas existem várias regras institucionais. E toda sociedade tem uma combinação peculiar de regras. Então tem vários mecanismos institucionais em todo o país e alguns se repetem de país para país e outros países têm combinações diferentes. Né? Por que essa ideia de instituição é importante? Porque dependendo da regra do jogo, todo o comportamento das pessoas muda, porque ela de certo modo tem que se adaptar até certo ponto dentro dessas regras. E existe uma tentação muito grande a gente sumir com esse nível da realidade, a gente deixar isso para lá e pensar sempre em outros termos. Por exemplo, no debate público a gente tem uma tendência a simplesmente achar que as coisas acontecem porque as pessoas são mau caráter. Quando a gente faz uma análise econômica, a gente tende a pensar que é apenas o alto interesse que determina as ações humanas. E uma dose disso existe, né? De fato existem interesses particulares, de fato existem pessoas que têm mau caráter, e existe inclusive enganos e mal entendidos e uma série de coisas que fazem parte até do grau de caos que existe em toda a sociedade. Porém também existem as regras do jogo, e elas são uma espécie de dimensão própria até a realidade, porque elas geram efeitos causais importantes. Né? Então você pega assim, por exemplo, um exemplo que você pega um jogo, você está jogando uma partida de futebol e tem uma regra de que se você chutar o amigo e for claramente falta, você leva um cartão vermelho. Então você tem uma regra que por mais que você tenha raiva daquela pessoa e por mais que o seu interesse próprio seja chutar aquela pessoa, também tem uma consequência negativa para aquilo. Então nesse esporte você vai tender a ter menos agressão. Por outro lado, se você está jogando em outro grupo onde não tem juiz, ou então onde o juiz está comprado e está deixando as pessoas baterem nos outros à vontade, então você vai tender a ter mais violência. Então você vê que o mesmo grupo de pessoas, com a mesma cultura, com o mesmo grau de interesse próprio, pode mudar seu comportamento por causa da regra institucional. E aí surgem várias questões, né? Então não vou entrar nas outras questões porque aí a gente entraria em ciências paralelas, mas eu vou apenas assinalar que elas existem. Por exemplo, dado que existem regras, dado que existem instituições que guiam a sociedade, você pode se perguntar, bom, de onde é que elas surgem? E aí você entra numa questão de teoria política, de qual é a origem, qual é a gênese das instituições. É a vontade popular? É a cultura? É o senso de moralidade das pessoas? É uma combinação de interesse próprio? Provavelmente é muitas coisas diferentes, mas isso é o tipo de coisa que a ciência política estudaria, né? O nascimento das instituições. Mas você também pode fazer um outro tipo de pergunta diferente que não se confunde com essa, que é, será que as instituições que nós temos são justas ou não? E aí é um problema de filosofia política normativa, como a gente chama, que é o tipo de filosofia política onde a pessoa tenta discutir se a regra é correta ou não.
Por exemplo, esse é o exemplo clássico que todo mundo que viu alguma coisa de introdução à filosofia política conhece, é Locke e Rousseau. Né? Os dois discutem sobre propriedade privada. Rousseau contra a propriedade privada, Locke defende a propriedade privada. Então eles concordam que a propriedade privada é um mecanismo institucional que afeta a sociedade e eles discordam se é benéfico ou maléfico. Você também pode estudar as consequências de existir uma instituição determinada e também a interação entre uma instituição A, instituição B e instituição C. E é isso mais ou menos que o pessoal da Law and Economics faz, né? Da aplicação de modelos da economia dentro do campo do direito para fazer previsões sobre as consequências das ações e também como os interesses econômicos retroagem sobre o Congresso e afetam a mudança de legislação, gerando novas instituições. O pessoal também que estuda teoria do Estado, ou filosofia jurídica, filosofia do direito, acaba estudando a lógica interna do sistema e tentar entender como diferentes aspectos institucionais se relacionam com o outro. Isso também é uma outra discussão bastante complexa. Né? A gente tem uma tendência um pouco formalista, pensar porque o Brasil é presidencialista, os Estados Unidos é presidencialista, dá para deduzir daí alguma coisa, mas não é tão simples. Porque não é a questão só que existe um presidente, a questão é quais são as regras que permitem alguém ser eleito presidente, quais são as regras que dizem que o presidente pode ser feito. E tudo isso muda de país para país. E no fim das contas, por isso que eu digo que, aí fazendo uma ponte com aquela discussão que eu falei antes sobre ontologia social, que as instituições é um tipo de ontologia específico, é um tipo de realidade própria, né? A regra do jogo, o caminho que as pessoas devem seguir, que retroage e interage de modo muito complicado com todas as outras coisas, com a cultura, com os procedimentos econômicos, com os procedimentos políticos. Inclusive você tem a obra do Douglas North, que é muito interessante porque ele faz essa ponte entre instituição e cultura, dizendo que você não pode nem mesmo olhar apenas para as regras formais do país, você tem que olhar também para as regras informais, ou seja, para as instituições informais. E isso é muito importante ainda quando a gente pensa no Brasil, onde a noção de jeitinho brasileiro é basicamente a ideia de que existe uma instituição que diz que as outras instituições não são tão sérias assim. O que eu acho mais interessante nisso tudo é a gente pensar por que a gente segue as instituições. E eu acho que isso é mais relevante ainda quando a gente olha para o momento atual do Brasil, onde as instituições parecem estar balançando. Né? No fundo, a minha explicação, que me parece mais sensata, é que as instituições servem como uma organizador de expectativas. Como a regra é essa, você pressupõe que as outras pessoas vão seguir essa regra. Porém, essa é uma pressuposição até certo ponto, não diria falsa, mas é uma aposta, na verdade. Né? Você não tem certeza se as pessoas realmente vão seguir aquilo. Tanto é que para cada instituição você tem uma sanção para punir as pessoas que optam por não seguir a instituição. Mas se você parar para pensar, a sanção não é garantia que a instituição vai funcionar. Né? Digamos assim que você diz que, por exemplo, se você fizer a falta, você leva o cartão vermelho. Isso funciona. Mas se todo mundo resolver fazer falta, vira uma pancadaria e o jogo acaba. E de certo modo é isso que acontece, por exemplo, numa guerra civil, ou numa revolução, ou numa queda de governo. Você tem um procedimento, mas de repente, se muita gente decidir não seguir o procedimento, talvez o procedimento não se sustente. É um jeito bem simples de pensar, né? Por que você obedece o juiz? Você dizer, bom, obedeço o juiz porque senão a polícia vai me prender. Mas por que a polícia obedece o juiz? Então sempre tem um problema aí meio que de regressão ao infinito. Né? Você vai dizer, bom, mas se a polícia não prender, ela vai ser demitida. Mas e se a polícia não aceitar, né, ser demitida? E se aquele policial não aceitar? Então, em última instância, você entra num problema de coordenação social. Se eu não seguir essas regras, eu vou ser punido. Se ninguém seguir essas regras, que regras a gente vai seguir? Então é muito maluco pensar nisso, porque no fundo, nós estamos num planeta extremamente conectado, né, onde a nossa qualidade de vida depende de trocas internacionais o tempo todo, e o que está segurando tudo isso são regras que existem apenas na nossa mente, em última instância. Né? A gente, claro, a gente segue elas porque elas são intrinsecamente boas e porque a gente percebe se elas não existissem, existiria o caos. Por outro lado, elas não têm um poder absoluto sobre a gente. Elas determinam tudo, mas elas são facilmente determinadas por outras coisas. E nem estou entrando na discussão se elas são boas ou ruins, mas alguma regra é necessário. Vai ter regras piores ou melhores. Assim, uma imagem que eu uso, assim, quando eu fico pensando sobre isso, a minha impressão é como se a sociedade fosse um rio, né, e está sempre descendo de acordo com
as preferências da população, de acordo com as modas, de acordo com a cultura, de acordo com os interesses. E as instituições são uma tentativa de criar canais. Você vai cavando e criando paredes e tentando empurrar a sociedade por aquele caminho. E isso dá certo, né? Funciona durante um tempo. Mas nada impede que o fluxo do rio aumente, fique mais violento, que venha uma chuva mais forte e destrua toda a barragem que você acabou de construir. Eu acho que essa é uma imagem que oferece um modelo bom para a gente entender o que acontece nas sociedades, né? Toda sociedade tem um conjunto de instituições. Tem que caminhar por aqui, tem que fazer isso, é assim que a gente elege o líder. E isso funciona durante muito tempo. Porém, a sociedade não é apenas esse conjunto de regras formais, né? A sociedade é um conjunto de pessoas que criam grupos de acordo com valores, e esses valores fazem com que elas sigam determinados caminhos, e esses caminhos, de vez em quando, vão fazer com que elas batam nas paredes das instituições, e que elas comecem a achar que aquelas instituições talvez não devam existir. Então isso me parece uma parte inalienável, inevitável da vida humana. Tem um aspecto aí de incerteza que sempre vai existir, né? As instituições, elas não são como máquinas eternas. Elas têm sentido, elas funcionam bem, elas podem serem bem planejadas, mas o que ela vai fazer é oferecer um caminho. É como uma placa de trânsito, né? Diz, não vire à direita, não estacione aqui. Mas assim, a gente sempre vai poder decidir ignorá-la e quebrar as regras. Tem a regra é importante, as pessoas tendem a seguir essa regra, mas se outros fatores de ordem cultural, social, política e econômica mudarem muito, essas instituições podem também ir por terra. Então, resumindo, as instituições são as regras do jogo, são esses princípios que dizem por onde a sociedade deveria caminhar, porém as instituições não explicam tudo, elas explicam muita coisa porque elas direcionam o fluxo de energia social, mas elas não explicam tudo porque essa energia não é fruto das instituições, essa energia é fruto da cultura, fruto dos interesses pessoais, da formação de grupos. Então pode sempre acontecer um momento de impacto entre instituições e os movimentos da sociedade. E perceber essa multiplicidade de níveis é fundamental para que um cientista político entenda o que realmente está acontecendo. Como eu vou explicar mais em outros vídeos, um problema que acontece muito é o sujeito que entende apenas as instituições e ele presume que tudo vai acontecer dentro das regras institucionais. Não é tão simples. No próximo vídeo eu falo mais sobre isso.